Invocação do Mal 4, o último ritual e o último filme da franquia, estreou na semana passada e deixou muita gente, chateada. Sendo o filme da franquia com a pior nota de estreia no Rotten Tomatoes. É, gente, babado. E hoje nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o filme e trazer pra vocês o que dali é real sobre o caso da família Smurl e também sobre os Warren e o que foi inventado pro filme. E acredito eu que esse foi o filme da franquia que foi menos fiel ao caso real. Don't touch anything. Everything you see in here is either haunted, cursed, or been used in some sort of ritualistic practice. Nothing's a toy. Not even the toys. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby e nesse canal você vai encontrar muito filme de terror, curiosidades assustadoras e casos misteriosos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana pelo menos 2 vídeos longos. Invocação do Mal 4, o último ritual, foi dirigido pelo Michael Chaves, que também dirigiu Invocação do Mal 3, A Freira 2 e A Maldição da Chorona. O filme começa lá nos anos 60 com o casal Warren mais jovem. A Lorraine tá grávida e eles estão investigando uma loja de antiguidades onde eles encontram um espelho. Durante o filme, a gente vai ver que o espelho vai ter um grande papel ali na história. E esse espelho, gente, sim, é real, ele existe e ele fica no Museu dos Warren. Mas o chamado Espelho da Conjuração foi, na verdade, um objeto adquirido pelos Warren depois que eles fizeram uma investigação em Nova Jersey. Um homem chamado Steven Zellner teria feito um ritual na frente desse espelho para poder tentar manipular o futuro e se vingar de desafetos que ele tinha. Mas, depois que ele fez isso aí, ele começou a presenciar uma atividade demoníaca dentro da sua casa. A Igreja Católica apresentou esse caso para os Warren, que foram até a residência, fizeram meio que um ritual inverso para poder selar a entidade naquele espelho e levaram o objeto para o museu, que não tem nada a ver com o caso da família Smurl, como eles apresentaram no filme. O caso da família Smurl e o caso do espelho são 2 casos diferentes. Bom, no filme, depois que eles visitam a loja de antiguidades, a Lorraine passa mal e acaba entrando em trabalho de parto antes do previsto. O Ed leva ela correndo pro hospital, onde ela tem um parto super tenso ali. Ela vê uma coisa demoníaca ali no teto, a luz do hospital apaga e a filha dela, a Judy, acaba nascendo morta. Os médicos entregam o corpo ali da bebê pra ela e a Lorraine fica pedindo muito pra Deus, por favor, traz a minha filha de volta, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor. E aí, num momento ali super tenso e emocionante, a Judy bebezinha chora e volta à vida ali como um milagre mesmo. Depois, o Ed até conta mais pra frente no filme que naquele momento a Judy ficou mais ou menos 1 minuto morta e que esses foram os segundos mais longos da vida dele e da Lorraine. Bom, esse fato da Judy ter tido esse problema no nascimento também não é algo que de fato aconteceu. Pelo menos não existem registros sobre esse fato na vida da família Warren. O filme avança mais de 20 anos ali para 1986 e mostra um casal Warren aposentado querendo realmente parar de atuar nas investigações, principalmente porque o Ed tinha tido um infarto recentemente. Na vida real, isso aconteceu, mas foi um pouco mais pra frente. Os últimos casos documentados pelos Warren aconteceram nos anos de 1991 e 1992, e o Ed, na verdade, teve um AVC em 2001, e logo depois desse AVC, ele já nunca mais se recuperou totalmente, ele ficou em coma por algumas semanas e teve muitas sequelas até que ele acabou falecendo 5 anos depois, em 2006. Ainda no núcleo da família Warren, a gente vê a Judy, filha do Ed e da Lorraine, mais velha ali, com uns 20 e poucos anos, namorando com o Tony, um ex-policial aposentado. O Tony tá há pouco tempo namorando ali com a Judy e ele tá tentando se aproximar da família Warren, isso ali em 1986. Na vida real, a Judy Warren e o Tony Spera se conheceram no fim de setembro de 1979. O Tony era um policial em Bloomfield, em Connecticut, quando ele viu a Judy passar de carro e acenar. E aí um amigo em comum apresentou os dois e a partir daí eles começaram a sair e a namorar. Paralelamente a isso, a gente conhece a família Smurl. O Jack, a Janet, suas 4 filhas
filhas e também os pais do Jack. Morando em uma casa geminada em West Pittston, na Pensilvânia, eles vão começar a presenciar atividades paranormais ali a partir do dia da crisma da filha Heather, que é quando ela ganha de presente do avô um espelho, aquele espelho lá do antiquário, que o avô tinha comprado em algum lugar que vendia usados. No filme, o espelho marca o início das grandes manifestações ali, e logo de cara, o lustre já cai em cima da Heather numa manifestação super agressiva. 8 people live in this house. 8 people have experienced this. 8 people are not crazy. Bom, no caso real da família Smurl, que é um caso que eu já fiz vídeo sobre, super detalhado, e eu vou deixar aqui pra vocês. Esse fato do lustre cair em cima da Heather realmente acontece, mas não tem nada a ver com nenhum espelho. Na história verdadeira da família Smurl, as atividades sobrenaturais começaram lá em 1974, quando eles tinham acabado de se mudar pra casa. Nessa época, as filhas mais novas, as gêmeas Shannon e Karen, elas não tinham nem nascido ainda, mas a família já experienciava ali coisas super estranhas depois deles terem iniciado algumas pequenas reformas na casa. Eles ficaram anos presenciando muitas manifestações, até que em 1985 aconteceu de fato esse momento em que um lustre caiu em cima da Heather logo depois da crisma dela. E posteriormente isso foi associado a uma raiva daquela entidade de um ritual católico como a crisma, e por isso essa atitude violenta. Falando um pouco mais da família Smurl, uma outra coisa que é retratada no filme e que de fato é descrita por relatos do caso verdadeiro é a Janet indo até o porão e escutando sussurros, vendo figuras. Além disso, assim como no filme, no caso real, a Lorraine consegue perceber que existem 4 entidades ali naquela casa. 3 eram espíritos humanos, realmente o homem que tentou matar a esposa depois de uma traição, e um era algo verdadeiramente demoníaco. No filme, essa entidade demoníaca tem como origem ali o espelho, mas no caso real, essa origem não é relatada. Bom, tem um tanto de coisa bizarra que acontece com a família Smurl no caso real, então eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu fiz sobre, acho que vocês vão achar o caso muito mais assustador do que o que foi mostrado no filme. Voltando pro núcleo da família Warren, a gente vê a Judy tendo manifestações da mediunidade dela e vendo umas coisas estranhas e aterrorizantes em vários momentos. Inclusive, é ela que vai até a família Smurl para poder tentar ajudar e pedir pros pais ajudarem também, porque ela tinha sentido uma coisa muito estranha depois que o Padre Gordon morreu. O Padre Gordon é um personagem fictício do Invocaverso, então toda aquela parte dele indo até a família Smurl e depois se desvivendo ali não existiu, assim como também não existiu nada disso da Judy indo investigar o caso com os pais dela depois de ter tido visões assustadoras e etc. Na vida real, a Judy Warren, ou Judy Spera, porque sim, ela se casa de fato com Tony Spera, nunca atuou como médium. Ela diz que já viu algumas coisas, teve alguns incidentes, mas que ela não vai atrás, ela bloqueia e se afasta. Fontes confiáveis reforçam que ela passou boa parte da vida longe do universo paranormal e só mais recentemente ela passou a aparecer para poder preservar o legado dos pais. No site do próprio Tony Spera consta que a Judy possui uma habilidade psíquica, mas que ela não desenvolveu por evitar o envolvimento com o sobrenatural. Bom, as manifestações lá na casa da família Smurl continuam acontecendo. O Jack levitando da cama, os brinquedos das crianças ali acionando sozinhos, o cachorro sendo jogado contra a parede, são coisas que aconteceram no caso de verdade e são mostradas ali no filme. Na trama, os Warren vão atrás da Judy e começam a investigar a casa ali. Nisso, o filme caminha para uma história onde eles precisam destruir aquele espelho, porque ele que é a fonte de todo o mal ali na casa, e inclusive ele tá tentando capturar a Judy de uma certa forma, pegar a alma dela. Esse demônio quer a Judy. E por isso ele possui ela fica super doidona ali, possuída, com uma força sobrenatural e acaba atacando os próprios pais. E aí começa um grande embate entre os Warren, a Judy, o Tony, o espelho, os espíritos, uma loucura ali. E no final, depois de muito grito e coisa quebrando e espelho rodando, acaba dando tudo certo, porque o amor e a união ali daquela família venceram todo o mal. I don't know how to protect you this time.
Como eu já falei antes, nada disso envolvendo o espelho, a Judy e o Tony realmente aconteceu no caso real da família Smurl. No caso real, os Warren diziam que aquelas entidades que estavam ali, às vezes elas sempre estiveram ali, desde a construção da casa em 1800, e por conta dessas pequenas reformas que a família fez na casa, essas entidades podem ter se irritado e despertado. Além disso, na história real, a família é atormentada de 1974 até 1989, porque apesar da visita dos Warren em 1986, o caso não foi solucionado, e mesmo depois dos Smurls se mudarem da casa de West Pittston, eles continuaram sendo atormentados. Foi só em 89, depois de vários exorcismos não autorizados pela Igreja Católica e falhos, que eles finalmente conseguiram uma autorização do Vaticano para um exorcismo oficial, e eles relatam que depois disso não foram mais assombrados por nenhuma entidade. Assim como retratado no filme, a família Smurl realmente foi divulgar o seu caso na mídia com a intenção de ter alguma ajuda. O que eles conseguiram, mas isso também trouxe a opinião questionadora de muitos céticos que diziam que esse era um caso manipulado pela família e pelos Warren com a intenção de faturar em cima da história. Nas cenas finais do filme, a gente vê a Judy se casando com o Tony e a Lorraine e o Ed ali todo fofos, dançando, enquanto a Lorraine conta uma visão do futuro que ela teve, da família, dos dois escrevendo livros, contando a história deles, e os netos na casa, e eles vivendo, velhinhos, muito fofos. Antes disso, também tem a cena do Ed e do Tony colocando o espelho ali, seguro no museu, e o Ed entregando a chave ali do museu pro Tony fechar. Bom, na vida real, a Judy e o Tony realmente se casaram, e estão casados até hoje. A Judy tem 79 anos e o Tony tem 72 anos, e juntos eles tiveram os filhos Chris McKinnell e Heather Ann. Atualmente, o casal Spera dirige a NESPER, que é uma organização que os Warren criaram para poder formalizar as investigações paranormais que eles já faziam. O Tony Spera trabalhou com o sogro e com a sogra nos anos 80 e depois se tornou um curador do Museu Oculto dos Warren, sendo legalmente responsável por todos os objetos assombrados de lá. O Ed Warren morreu em 2006 e a Lorraine morreu em 2019, mesmo ano em que o museu foi fechado por conta de problemas de zoneamento na cidade de Monroe, Connecticut, que é onde ele fica, mas mesmo assim, o Tony continuou sendo responsável pelo acervo do museu. Em agosto desse ano, a casa e o espaço do museu foram vendidos para os youtubers e comediantes o Matt Rife e o Elton Casti. As peças continuam pertencendo ao Tony e à Judy, mas vão ter a guarda de 5 anos para os novos donos, para eles poderem reabrir o museu, que agora vai atuar como Airbnb e vai permitir que o público passe a noite lá. Pois é, babado. E, gente, não sei se vocês repararam, mas nas últimas cenas ali do filme, no casamento da Judy, aparece o James Wan ali, e também aparece essa mulher aqui, que eu não sei se vocês lembram, mas ela é a Carolyn da família Perron, que é o caso do primeiro filme. E aí eu pensei, uai, gente, será que na vida real ela e a Lorraine ficaram amigas e ela foi no casamento da Judy? Mas aí eu lembrei que, muito pelo contrário, o caso real da família Perron foi bem controverso pros Warren, e dizem até que a convivência terminou super mal, que depois de uma sessão espiritual ali, o Roger Perron acabou expulsando os Warren da casa. Bom, mas isso é papo pra outro vídeo, né? E vocês, o que vocês acharam do último filme da franquia Invocação do Mal? Vocês gostaram? Vocês já conheciam o caso por trás? Acharam que ele foi bem representado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu acho que eu consegui trazer aí todas as diferenças do filme pro caso real, mas se você tiver visto mais alguma também, deixa aqui nos comentários pra eu poder saber. E se você chegou até aqui no final e gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like pro YouTube entender que você gostou do meu vídeo e entregar ele pra mais pessoas. E também se inscreve por aqui pra poder conferir mais conteúdo assim. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.